Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa rosa e uma jaqueta jeans. Roma, a senhora do mundo, estremeceu, tomada de medo avassalador, ao som das trombetas e dos uivos dos godos, escreveu o monge britânico Pelágios a um amigo. Esse é um dos relatos sobre a invasão de Roma, a crise do Império Romano no século V. Para os romanos da época, os cristãos, aquilo tinha uma conotação moral. Seria fruto dos seus pecados, a invasão dos godos. Já para os romanos politeístas, a invasão da cidade de Roma foi fruto do abandono dos antigos deuses. Esse relato e outros falam da crise final do Império Romano, que mostra as invasões germanas e a mudança de uma sociedade para uma outra sociedade, que era a mistura dos romanos com os germanos. Esse foi um longo processo e nós vamos ver nessa aula como isso aconteceu. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Na época de sua máxima extensão, o Império Romano abrangia 3 continentes, a Europa, a Ásia e a África, e comportava mais de 60 milhões de habitantes. Esse processo de expansão, que começou lá no século I antes da Era Comum e foi até o século II, foi quando o Império Romano mais enriqueceu. Mas como administrar tudo isso? Segundo o historiador Norberto Guarinello, foi da seguinte forma: para administrar esse extenso continente, as principais bases de sustentação do império eram a aliança entre o imperador e as elites provinciais, o apoio dessas elites que garantiu a ordem pública e a cobrança dos impostos e os cerca de 300 mil soldados organizados em um exército profissional protegendo as fronteiras. Mas depois, lentamente, entrou num período de crise, o período chamado Baixo Império, que foi de 235 a 476 da nossa era e que levou à desagregação do Império. Foram vários os fatores que geraram essa crise, mas a partir do século III, esses fatores se agravaram, os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos foi a falta de dinheiro para pagar um exército tão grande para defender uma fronteira tão extensa. E aí, com isso, os imperadores começaram a aumentar os impostos, que já empobreciam as pessoas, e a desvalorizar a moeda existente. Na época, não havia dinheiro em papel, então diminuía-se a quantidade de metal, de ouro e prata, em cada moeda. Assim, o governo economizava metal, mas o dinheiro de cada pessoa passava a valer menos e os preços subiam. Era um quadro de inflação. Com isso, seus habitantes passaram a ter dificuldades para sobreviver, como acontece hoje nas economias fragilizadas. Outro fator interno foi a crise do escravismo. Isso porque Roma cresceu e enriqueceu com a mão de obra escravizada. Mas, a partir do ano 100 da nossa era, Roma para a sua expansão territorial e, com isso, não teve mais novas conquistas. Então, o número de escravizados diminuiu. E aí entrou em crise, pois a mão de obra escravizada era a base da economia. Outro fator, agora externo, foi a crise na defesa das fronteiras do Império. Isso porque os governadores e os imperadores, sem dinheiro para pagar os soldados, atrasavam muitas vezes o seu pagamento. E eles tiveram então que começar a pensar em novas formas de proteção desses limites do Império Romano. Então, eles fizeram acordos com os povos germanos, que já tinham invadido e estavam instalados dentro do território. Eles, então, doavam terras em troca de que esses germanos evitassem novas invasões. Isso permitiu que, aos poucos, o exército romano fosse composto em grande parte por estrangeiros, ou seja, a convivência entre romanos e germanos era frequente. As consequências desse momento de crise, de pobreza e inflação, foi que a economia e o comércio
diminuíram muito. E isso fez com que as pessoas que viviam na cidade, porque o Império Romano era um império de cidades, ficassem sem ter como trabalhar. E aí a pobreza foi muito grande. Foi então que aconteceu o que nós chamamos de ruralização. Por quê? Com medo de ficar nas cidades, essas pessoas foram buscar, além do trabalho, abrigo no campo, com os grandes proprietários. No campo, as terras cultiváveis estavam nas mãos desses grandes proprietários. Os pobres que para lá foram passaram a trabalhar para eles na condição de colonos. O colono era um trabalhador que cultivava um pedaço da terra do proprietário e, em troca, entregava a ele uma parte da colheita, como pagamento pelo uso da terra. A essa relação de trabalho dá-se o nome de colonato. Com a crise econômica, o governo imperial, o governo central em Roma, tentou soluções, mas se enfraqueceu. Isso fez com que generais ambiciosos saíssem da província e fossem para Roma com seus exércitos governar o império. Para você ter uma ideia, no período de 49 anos, o Império Romano teve 26 imperadores, sendo que a maioria deles foi assassinado. Porém, em 284, o imperador Diocleciano fez algo diferente para contornar a crise política. Ele dividiu o poder com um amigo e mais 2 generais para governar grandes áreas do império. Esse sistema ficou conhecido como tetrarquia, ou seja, o governo de 4. Esse sistema deu certo por um tempo, mas logo depois as guerras civis retornaram. Foi então que assumiu o governo o imperador Constantino. O que ele fez? Ele reorganizou o poder nas suas mãos e desfez a tetrarquia e tomou uma outra atitude. Ele transferiu a capital do império para o Oriente, a cidade de Bizâncio, em 330 da nossa era, que depois passou a ser chamada de Constantinopla. Outra tentativa de solucionar a crise e facilitar a administração foi feita por Teodósio em 395, quando ele dividiu o território romano em 2 partes, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, por causa do nome de Constantino. Nesse cenário de incerteza, os romanos, que estavam empobrecidos por causa da crise econômica, não encontravam mais na antiga religião e nem ao culto do imperador respostas às suas aflições existenciais. Foi então que eles começaram a buscar novas respostas numa nova religião. Nesse momento surgem as ideias de um judeu que havia nascido lá na Palestina e que, segundo o Novo Testamento, tinha nascido num lugarejo próximo a Jerusalém, na Judéia, que na época era província romana. Aos 30 anos, se dizendo o Messias esperado, esse cara, chamado Jesus, começou a percorrer o campo e as aldeias da Judéia, pregando contra as injustiças e prometendo um reino dos céus. Ele foi julgado e condenado, segundo as leis da época. Segundo as pesquisas sobre Jesus histórico, assim como Jesus, havia outros tantos naquela região. Porém, o diferencial da pregação de Jesus Cristo foi que, além de ir contra as injustiças sociais, ele também pregava o amor e a caridade ou a igualdade entre as pessoas. Isso foi muito revolucionário. Muito do que sabemos sobre Jesus veio de seus seguidores. E, segundo os pesquisadores, os documentos mais próximos, historicamente, de Jesus Cristo é a correspondência de Paulo de Tarso, cujas cartas são de cerca de 60 anos depois da morte de Jesus. Do legado escrito pelas comunidades cristãs surgiu o cristianismo. O cristianismo, como uma nova religião, se expandiu pelo império em diferentes povos e regiões ao redor da bacia do Mediterrâneo. Mas quem inicialmente se convertia ao cristianismo? Os pobres. Isso porque a mensagem de igualdade ajudava essas pessoas e dava esperança. E também os cristãos começaram a achar que o imperador era o anticristo, que fez com que os imperadores ficassem alarmados e fizessem perseguições, que não é tão grande quanto se fala, e a documentação mostra pra gente que foi menor do que se diz, mas existiu. Mas, com o tempo, eles viram que não adiantava mais lutar contra essa religião. Foi então
que os imperadores romanos se converteram ao cristianismo como uma forma de manter a sustentação de seu governo imperial. Em 313, o imperador Constantino, aquele que eu falei antes, concedeu a liberdade de culto aos cristãos por meio do Édito de Milão. E antes de morrer, resolveu se batizar. Mas a consagração do cristianismo veio no governo do imperador Teodósio, quando ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano em 380. Foi nessa época que as pessoas ricas começaram a se converter ao cristianismo. Isso porque a ideia de igualdade entre ricos e pobres, entre livres e escravizados, era impensável antes. E os imperadores romanos, ao adotarem o cristianismo, fizeram com que uma religião que nasceu com os pobres se tornasse a religião oficial do império. Tanto que o império passou depois a se chamar Império Romano Cristão. Mas, voltando um pouquinho, quem eram os germanos? Germanos eram todos aqueles povos que os romanos chamavam de bárbaros, ou seja, que não falavam a sua língua, não falavam latim ou que não tinham os seus costumes e os seus hábitos, por exemplo, de viver em um estado organizado e em cidades, tendo leis. Os romanos, então, achavam que esses povos, que na verdade vinham do norte da Europa, da região da Germânia, de bárbaros, que hoje nós sabemos que eram germanos. E eles, os romanos, falavam dele com muito desprezo, porque os romanos se achavam muito superiores. Como podemos ver no mapa, os habitantes da Germânia, região setentrional, ou seja, o norte da Europa, era parcialmente limitada pelo Mar Báltico e Norte. Os germanos viviam em vários grupos que tinham por base a família e a tribo. Não existia um estado centralizado e poderoso como os romanos. Eram divididos em várias tribos: alamanos, burgúndios, francos, godos, visigodos, vândalos e outros. Esses povos tinham em comum viver da agricultura e a criação de animais. Eram sociedades guerreiras, razão pela qual viviam em guerras frequentes e em constantes migrações. Porém, no século IV, um evento fez esse processo se acelerar. Foi a migração dos hunos, um povo que vivia lá na Ásia e foi indo para a Europa. Isso fez com que esse povo, os hunos, empurrassem os germanos para dentro do império. Isso fez com que a situação se agravasse profundamente. Foi então que, por volta de 405, esses outros grupos, liderados pelos vândalos, suevos e alanos, cruzaram o rio Reno. Em 410, os germanos chegaram a saquear Roma, como eu falei no início da aula. Em 439 da nossa era, os vândalos invadiram Cartago, província romana do norte da África, prejudicando o abastecimento de trigo da cidade. Para os romanos dessa época, isso pareceu o fim do mundo, o caos. E não é à toa que até hoje usamos o termo vandalismo para falar de bagunça e confusão. Finalmente, em 476, um chefe germano chamado Odoacro tomou a cidade de Roma e derrubou o último imperador, Rômulo Augusto. Odoacro se declarou rei da Itália e deixou de usar o título de imperador. Em pouco tempo, o resto do império caiu sob o controle de outros líderes germanos. Era o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente resistiu às invasões e permaneceu por mais de 1000 anos, com o nome de Império Bizantino. Mas a queda de Roma foi um evento tão importante na época e, para nós hoje, que a data de 476 da nossa era marca o fim da Antiguidade e o início de uma nova época, a Idade Média. Mas o Império Romano do Ocidente foi, mas o legado dele, de alguma forma, continua entre nós. Então, vamos lembrar um pouquinho do tanto que a gente viu hoje em nossa aula? Vimos os fatores internos e externos que geraram a crise, vimos o encolhimento das cidades e a ruralização da sociedade, vimos as tentativas de solucionar a crise, vimos o surgimento do cristianismo e a cristianização do império e vimos quem eram os germanos e as migrações. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar para vocês um desafio. Por volta do ano de 350, nasceu na cidade de Alexandria, no norte da África, Hipátia. Ela
Era filha de um professor e se tornou professora de filosofia e astronomia. Ela ficou tão importante que muitas pessoas iam à cidade para ouvir as suas aulas. Mas as ideias de Hipátia, a postura independente dela, incomodavam os cristãos, que a viam como uma ameaça à sua doutrina. Para eles, as mulheres que se destacavam pelo estudo e ciência eram mal vistas, porque estariam se desviando de seu papel de cuidar da família. Por esse motivo, em 415, Hipátia foi atacada por um grupo de cristãos que a arrastaram até uma igreja, a torturaram e, depois de assassiná-la, queimaram seu corpo numa fogueira. Pensando nisso, na história de Hipátia de Alexandria e o que ela representou em sua época, visto que lutava por mais espaço e um maior reconhecimento de seu trabalho e de seus estudos, me diga, em sua opinião, como a trajetória de Hipátia se relaciona às lutas feministas atuais? Escreva em seu caderno. Agora a nossa aula fica por aqui. Tchau!